Falta aqui. Ah, os dois tá ao vivo, pode ir. Prontos? Sim. Graças e paz, queridos. Tudo bem? Como estão as coisas aí? Graças a Deus estamos vencendo mais um dia, né? E isso é muito bom. E diga oi aí. Olá, pessoal, graça e paz, boa noite. É isso aí, estamos aí, né, para essa live, eu e minha esposa. Esperamos que o que nós falarmos aqui dentro do que nós temos aprendido na palavra possa abençoar a sua vida, possa alcançar você e toda a sua família e a sua casa, né? Estamos felizes, não queremos ser metódicos, né? Queremos ficar bem à vontade. Você pode interagir conosco aí, mandando suas perguntas, suas questões. A Ana vai estar nos auxiliando do outro lado, vocês não estão vendo, mas é ela que está comandando tudo aí, beleza? Vamos lá então, meu anjo. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado esses dias no meu coração. Tanto você tem falado, né, em dar valor àquilo que você não dava, dar valor àquilo que você achava que era normal e que hoje, como não pode acontecer, né, você está dando valor. E Deus tem falado, né, ao meu coração sobre isso, e eu fui, né, olhar um pouco. Eu sei que talvez você já conheça essa história. A vida marca a minha vida todos os dias. E é a história de quando os filisteus levam a arca, né, a arca da aliança, que simbolizava para o povo de Israel a presença do Senhor. Quando essa arca ela é levada, né, os filisteus a levam, a Bíblia diz que os filhos de Eli morrem, Eli também morre, nasce o neto de Eli dá o nome a ele, que significa foi-se a glória. E a arca fica na terra dos filisteus por um bom tempo, e lá na terra dos filisteus Deus começa a pesar a mão, acontecem algumas pragas, algumas coisas, e os filisteus resolvem devolver essa arca, né, para Israel. E o que eles fazem? Eles fazem um carro de boi, coloca a arca lá e manda os bois ir caminhando, e os bois vão caminhando, e essa arca ela chega na casa, né, de uma pessoa que se chamava Abinadab. E a Bíblia diz que ele pegou a arca do Senhor, né, e elegeram lá, né, consagraram o filho dele chamado Eleazar para cuidar da arca. Essa história você vai ver lá em 1 Samuel 7, o verso 1 e o verso 2. E a Bíblia diz que a arca ficou lá na casa de Abinadab durante 20 anos. E por anos, queridos, eu fico imaginando, né, como deveria ser. Por 20 anos não traz nenhuma diferença a arca na casa de Abinadab. Não faz nada. Eu imagino assim, né? De repente no começo, né? De repente ele pensou, nossa, que honra ter a arca do Senhor aqui na minha casa. E ele colocou a arca lá, talvez num lugar, né, diferente. Mas o tempo foi passando, né? O tempo foi passando. Aí a conta, né? Ele passava pela arca, de repente olhava para ela, tô tão acostumado com você aqui, o valor que eu vou te dar. Né? E foi deixando, e por 20 anos a arca ficou na casa dele e não mudou nada, não aconteceu nada. A presença de Deus, né, tipificada por aquela arca dentro da casa de Abinadab, e não mudou nada. E aí chega o tempo em que Davi resolve trazer essa arca de volta para Jerusalém. E o interessante, o que eu vejo, é que quando Davi resolve trazer essa arca, a Bíblia vai contar que lá em 1 Samuel 6, 7, 8, a Bíblia vai dizer que Davi, ele fez a mesma coisa que os filisteus haviam feito. Ele faz um carro de boi e coloca a arca em cima para que a arca viesse. Mas você bem sabe, né, disso, foi colocado e determinado por Deus que a arca deveria ser carregada nos ombros. Nos ombros, ela não poderia ser num carro de boi. Davi, como conhecedor, como rei, como conhecedor que era, ele sabia disso. E aí eu fico me perguntando, por que será que ele fez então, já que ele sabia de todo o ritual que tinha, de toda a responsabilidade, por que Davi
resolveu fazer como os filisteus fizeram. É bom que a gente entenda assim, né? Você falou uma palavra ritual, né? Não era um ritual, era princípio que Deus estabeleceu. Isso. A arca, ela tinha que ser pelos sacerdotes, né? Seriam 2 sacerdotes na frente e 2 sacerdotes atrás. E esses sacerdotes, eles carregavam a arca nos seus ombros, né? 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo. Foi assim que aconteceu quando atravessar ali o Jordão, né? O sacerdote, então colocaram, então é princípio. É tipo roteiro, método que eles tinham que seguir. Não, é mais do que Mais do que método, isso. é mais do que minha filha, É um princípio, né? Um princípio que você tem que guardar aí no seu coração, que foi muito bom o Mar ter falado isso, porque eu falei realmente a palavra errada, é um princípio, porque ritual se muda, mas princípio não pode ser quebrado. E Davi sabia disso. E Davi acabou quebrando esse princípio, algo estipulado, determinado por Deus. E quando Davi faz isso, todos vocês sabem, né? Vai a arca, as rodas, Os bois tropeçam. Né? Os bois tropeçam, as rodas do carro resvalam. Que, né? Foi, vamos dizer, foi querer ajudar, De boa vontade. né? E a mão na arca e a Bíblia diz que ele morreu. E isso é muito interessante, por quê? Porque é uma coisa muito séria. Todo princípio estabelecido por Deus não pode ser quebrado, mesmo que eu tenha a boa vontade de ajudar, a boa vontade. Não adianta, sabe? Deus é amor, sim, Deus é maravilhoso, é misericórdia, tudo isso. Mas princípio estabelecido por Deus não pode ser quebrado. E aí quando Davi quebra esse princípio, ele não traz... Eles estão fazendo suas lives, estão colocando. E tem um pastor que eu sigo e que eu admiro muito a inteligência dele, que é o pastor, né, lá de Rio Preto, né, o pastor da comunidade de Rio Preto. E ele, né, na verdade, tem comentado algumas coisas e o que ele tem comentado são comentários muito forte para o nosso tempo. Por quê? Porque nós estamos acostumados com uma pregação, né, de autoajuda, né, uma pregação que amassageia o ego, né, que traz para nós o conforto, que traz para nós, né, o refrigério. Não que isso seja errado, né? E alguém pode até dizer, nessa época, né, de tanta dificuldade, a gente tem que trazer palavras de incentivo, palavras assim que coloca as pessoas para cima, porque na verdade, né, as pessoas já estão desesperadas, preocupadas. Mas hoje, né, uma coisa assim, que nós não podemos esquecer que os princípios de Deus são imutáveis. E é assim, para entrar no reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus, não pode ser o caminho do arrependimento e da conversão. Então esse é um princípio. Quando a gente fala de princípio, nós estamos falando que foi dado, que pode ser no século I, no século II, no século III, no século XIV, no século XX, no século XXI, pode ser no século 30. O ensino é um ensino que tem que permanecer. Por isso que está escrito, né? Passa os céus, passam a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, esse princípio é interessante. E quando um princípio ele é quebrado, quando um princípio ele não é obedecido, ele não é seguido, então vem as suas consequências, né? E qual foi a consequência? A consequência não foi nem sobre a vida de Davi, né? A consequência foi sobre uma pessoa a quem Davi liderava, que era Uzá. E isso trouxe para Davi, né, o temor. Trouxe para Davi o temor, porque, né, foi aí que Davi, então, né, ele vai parar, opa, o que eu estou fazendo de errado?
né? Não está certo. E aí então vai entrar aí o seu ponto, né? Que essa arca vai acabar na casa de Obed-edom, né? Eu quero assim no seu coração, que foi algo que Deus ministrou muito ao meu coração, foram os 20 anos que a arca passou na casa de Abinadab, sem mudar nada. E agora, depois que acontece, Davi pensa, bom, eu preciso deixar a arca num lugar e ir até Deus para saber como eu posso trazer essa arca da maneira correta. Então ele deixa a arca na casa de Obed-edom. E aí o que me chama muito a atenção, isso você vai ver lá na sua Bíblia, lá em 2 Samuel 6, verso 11 e verso 12, tá? Da casa, né, eu falei da casa de Abinadab, tá? 1 Samuel 7, verso 1 e 2, que você vai ver lá, depois você anota e você vai ver que ela ficou 20 anos lá. E agora ela está na casa de Obed-edom. E lá em 2 Samuel 6, verso 11 e 12, diz assim, leia aí, amor. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disse ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Olha só que diferença. Queridos, passaram-se 20 anos a arca na casa de Abinadab. Depois de 20 anos, Davi resolve trazer essa arca, acontece tudo o que acontece e ele deixa a arca na casa de Obed-edom. Passam-se apenas 3 meses e a notícia de que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada chegou aos ouvidos de Davi. E aí eu quero te perguntar, por que 20 anos na casa de uma pessoa não muda nada, mas 3 meses na casa de outra pessoa mudou tudo de uma maneira que a fama chegou aos ouvidos do rei Davi? Sabe, queridos, nós temos vivido dias em que nós precisamos entender, e a gente como casal, a gente tem que conversar sobre isso. Sabemos e respeitamos tudo, né, feitos por pedagogos, psicólogos, sabe? Pessoas que entendem, que estudam, mas há um princípio bíblico para a família, um princípio que não pode ser quebrado. Existe um princípio bíblico para o esposo, um princípio bíblico para a esposa e um princípio bíblico para os filhos. E princípio bíblico para os pais. E eu acredito que a arca, a presença de Deus na casa de Obed-edom, ele olhava para aquela arca e para ele aquela arca nunca se tornou algo comum. Sempre foi algo em que ele, primeiro de tudo, ele dava valor para a presença de Deus na casa dele. E aí a gente sempre conversa sobre o valor que estamos dando à presença de Deus na nossa casa. Será que a gente já se acostumou? Eu falava sobre isso domingo, né, lá na igreja. Quantas vezes, domingo é o dia do Senhor, então domingo eu pego a minha família, coloco no carro e vou para a igreja. Quarta-feira eu pego a minha família, ponho no carro e vou para a igreja. Mas e os outros dias? O que nós temos feito? Sabe, o templo em si, a construção física em si, não é a igreja. A igreja, lá é o lugar onde a igreja se reúne. Eu sou parte da igreja, você é parte. E quando nós estamos em família, a igreja está ali na nossa casa. E o que nós temos feito com a presença de Deus dentro da nossa casa? A quem nós temos dado ouvidos? Muitas vezes, como Davi, a gente olha para os filisteus e a gente, poxa, eles carregam no carro nada mesmo, eu vou fazer isso aqui também na minha casa e também não vai acontecer nada. Será, queridos? Será que realmente é isso que Deus quer? A tia Cecé falou, ele viu a necessidade da presença de Deus.
viu, isso mesmo, Cessé, ele viu, né, aqui, ele viu a necessidade da presença de Deus, ele deu valor para isso dentro da casa dele. E isso é tão interessante, né? Porque assim, ó, vamos trazer um pouco para os nossos dias, e eu vou trazer uma situação que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Deus. Por exemplo, né? Você já viu hoje, Nenê, como as pessoas estão desesperadas por causa do álcool gel? Sim. Então, você vai nas farmácias, não tem mais álcool gel, você vai no mercado, não tem mais álcool gel. Agora, a pergunta é, né, por que só agora? Né? Porque no ano passado, quando, né, teve a questão da gripe do H1N1, né? Agora tem até o 5. Foi bem sim, né? bem antes. Lá já chegou essa questão do álcool, do gel, né? E não foi tanto assim como está sendo hoje, né? Então era fácil de você achar, mas hoje é um desespero, né? Então você vê que as pessoas dentro de casa estão usando álcool gel, quando na verdade deveria estar lavando a mão, né? De 2 em 2 horas, pegando o sabão lá, porque sabão não está faltando, água também não está faltando, né? O álcool, na verdade, é quando você sai de casa, que você não tem ali uma torneira com água corrente, não tem um sabão para lavar, né? Então você começa a ver a importância. E também, você gostou da minha palavrinha, né? A leitura correta que as pessoas precisam fazer, né? Até porque lá, né, eu não sei, eu me lembro quantos anos atrás, da gripe H1N1, já foi a importância do álcool em gel. Só que passou a gripe, passou a importância do álcool, ninguém mais comprava álcool, ninguém mais tinha álcool no carro, ninguém mais tinha álcool na bolsa, nada. Agora vieram novamente, é importante você, aí novamente eu vou dar importância para um vidro de álcool na minha bolsa, no carro, né, no meu serviço, onde eu estiver, para eu me fazer a higienização. Mas o interessante é que isso é importante em todos os momentos. Porque todos os momentos você sai na rua, no seu escritório, você não sabe com quem você está lidando e pode haver, talvez não algo tão grave, mas você traz para dentro da sua casa quando você volta. E isso é uma realidade. E por que a gente não dá valor para o álcool em gel quando não se fala nele? Porque não se fala nele. Porque se falasse dele todos os dias a gente daria valor para ele. Então, uma coisa que a gente ouve há muito tempo atrás, e é uma verdade, aquilo que não é visto não é lembrado. E isso é verdade. Então, se você, pai, mamãe, você, filho, trouxer e dar valor para a presença de Deus dentro da sua casa todo dia, como Deus disse lá para o povo de Israel, você vai falar andando pelo caminho. Deuteronômio capítulo 6, né? A ordem que Deus deu a Moisés era essa, né? Que teria que falar quando fosse deitar, teria que falar quando levantasse, falar dela na mesa, falar dela quando estivesse pelo caminho, e até colocar na testa dos filhos, inculcar na cabeça dos filhos essa palavra, né? E isso, queridos, é uma coisa assim, né? A Tá reconectando o Instagram. Por quê? Tá chovendo. Mas e o Facebook? Tá funcionando. Então vamos lá. A Cecé sabe, né, do que eu vou falar agora, ela tá aí, a Célia é minha irmã, ela tá assistindo ali, é uma verdade. No nosso tempo, né, vou falar a minha idade não, vou falar assim, gente, que isso, tem vergonha disso não. Eu fui criada na igreja metodista até uma certa idade. E depois, a gente sempre foi criado nisso, na escola bíblica dominical. Isso era uma coisa que lá na nossa casa, o pai e a mãe sempre deram muito valor para isso e sempre nos levaram à escola bíblica dominical. Então hoje, se você fala um versículo para nós, talvez a gente não saiba o endereço, mas a gente sabe ele de cor. Por quê? Porque tanto na igreja, na escola bíblica, quanto em casa, o pai e a mãe sempre falaram para nós, decora esse versículo, vamos ler esse versículo, sempre vimos os nossos pais lendo a Bíblia, sempre vimos eles orando, e isso nos ensinou a ter prazer em fazer isso. Eles sempre deixaram muito claro para nós
que isso é algo importante, não só quando você precisa, mas todos os dias. Como o álcool em gel, não é só agora nesse momento que você está precisando, mas é algo que tem que ser algo constante na nossa vida. Então, queridos, a nossa pergunta hoje para você tem trazido isso para dentro da sua casa? Essa importância da palavra do Senhor, essa importância da presença, como Obed-Edom deu dentro da casa dele. E se você for ler bem certinho ali, Obed-Edom não era israelita. Não. E ele sabia, bom, aconteceu algo diferente lá na casa lá nos filisteus, porque, né, quando a coisa ruim é que nem nos nossos dias, né, coisa ruim acha gente para levar até, né, poxa, aconteceu lá, isso aqui tem um valor muito grande. Conectou, filha? Não responde. Então, assim, pessoal que Tá tava... falando aí? Tá pausado. Pessoal que estava no Instagram, desculpa aí que deu um problema, estamos continuando aqui no Facebook, tá? Mas então, assim, isso é algo que a gente precisa trazer para dentro da nossa casa como uma responsabilidade minha, sua, de trazer isso para os nossos filhos. O quão importante a presença de Deus é dentro da nossa casa. E isso é interessante, né, nega? Porque é a questão assim, não só de você dar valor, mas de você entender como você tem que proceder. Com certeza. Por isso que eu disse, né? Dentro de casa, você tem água, você tem sabão. Você não precisa do álcool gel, não é? E o que está acontecendo, né? As pessoas, elas estão usando álcool gel e não estão lavando a mão, não estão usando a água, não estão usando sabão. E aí, a gente trazendo para isso que você está falando, né? A gente... Não é só uma questão, né, de as pessoas dizem assim, não, Deus reina na minha casa, Deus é Senhor da minha casa, mas é aquela questão assim de como nós estamos nos portando, né? Voltou aí, Instagram? Voltou. Desculpa aí, gente, deu um probleminha aqui, estamos de volta aí. Segue aí a linha. Então é tipo assim, ó, como que nós estamos nos comportando, né? Porque é tipo assim, né, na casa de Abinadab, a arca estava lá e pra ele... Era mais um móvel, né? Que estava lá para enfeitar. Na casa de Obed-Edom, ela já fez a diferença, porque com certeza a forma como ele olhava, ele tratava, ele se portava diante da arca era diferente. Então aí a gente entra naquela questão que você colocou sobre os princípios, né? Sobre os princípios, porque se Deus ele é Senhor da minha casa, se Deus ele é Senhor da minha família, né? Se Deus ele reina, ele manda na minha casa, na minha família, então eu preciso entender o quê? Entender esses princípios que você falou, de como que eu, como marido, tenho que me portar com você, de como você, como esposa, tem que se portar comigo, de como nós, como pais, temos que nos portar com a Ana, de como a Ana, como filha, né, tem que se portar conosco, e de como nós, como família, temos que nos portar diante de Deus, né? E é aí que a gente acaba fazendo igual muitas pessoas estão fazendo, com álcool. É verdade. Né? Usando de maneira errada, né? Daí você vai dizer, como assim de maneira errada? Eu não posso usar o álcool dentro de casa? Pode, mas o correto, o que na verdade é colocado, é que o álcool é para usar quando você não tem a água e o sabão. Sim, com certeza. Não é? Então, queridos, é assim, essa é uma grande realidade, sabe? O que você tem feito, sabe, para dar valor para a presença de Deus dentro da sua casa? Sabe, às vezes eu fico pensando assim, como nós, talvez você possa até discordar de mim, e eu respeito você, respeito a sua posição, mas muitas vezes nós damos mais valor ao que o fulano escreveu sobre a educação dos filhos, ao invés de eu ver o que a Bíblia, há mais de 1000 e não sei quantos anos,
né, já fala sobre a educação dos filhos. Diga. A tia Cecé falou, às vezes ficamos presos na religiosidade. Isso é verdade. Às vezes a gente fica assim preso na religiosidade. Essa palavra é tão difícil de falar, né? Mas que é uma verdade. Por quê? Porque a gente acha assim, muitas vezes as pessoas têm esse pensamento, tá? Eu mando meu filho para a escola para ser educado, como eu mando meu filho para a igreja para aprender a Bíblia. Essa é a mentalidade. E é a maior mentira que pode haver. Até porque, na verdade, a escola não educa ninguém, né? A escola é para ensinar. Quem educa tem que ser a família, né? Em casa que a gente aprende os princípios da educação, né? O exemplo é dentro de casa. E nos dois sentidos, né? Igual mandar pra igreja pra aprender, o que vai adiantar assim em casa não tem exemplo. Sabe, queridos, eu acho muito legal isso, porque tá, né, todo mundo falando fique dentro de casa, e essas duas histórias que eu falei para vocês não aconteceram dentro de uma igreja, aconteceram dentro de casa. Tanto a arca ficou dentro da casa de Abinadab, como ela ficou dentro da casa de Obed-edom. O que será que Deus já estava preparando para a gente poder entender, hein? E é interessante, posso dar uma colocação aqui, né? Antes da arca chegar na casa de Abinadab, quando os filisteus levaram, colocaram ela onde? No templo. No templo? No templo de quem? Astaroth. De Dagon? Dagon, sei lá, fala o nome. Né? E o que aconteceu? O homem lá, né? O líder dos filisteus colocou a arca lá no templo, junto com o Deus dele lá. No dia seguinte, quando ele acordou de manhã, o bicho estava lá caído. Aí ele levantou o bicho lá, colocou, né? E foi dormir. No dia seguinte, o bicho estava caído, só que agora caído e com o pescoço separado do corpo. Ele disse, opa, tem alguma coisa errada, não dá para ficar os dois juntos. Pegou e tirou a arca, né, lá dentro do templo. E aí essa arca foi parar na casa de Abinadab. E aí você vai ver que, né, veja só, no templo, a arca, né, quando estava lá, né, a presença de Deus, né, e a presença do diabo lá, né, Deus, né, não tinha ninguém lá, só os dois, Deus se incumbiu de fazer a obra, né? Deus mostrou quem é que manda, aqui quem manda sou eu, né? E derrubou lá. Mas agora, quando a arca chega na casa de Abinadab, nada acontece. Por quê? Mas se Deus é Deus, por que Deus não fez? Porque Deus espera da gente. Porque uma coisa a gente aprendeu, que Deus não se intromete no princípio de autoridade. Apesar de Deus ter todo o poder, quem é a autoridade dentro da sua casa? Você, papai, você, mamãe. Se você não trouxer e invocar essa presença de Deus dentro da sua casa, ela não vai se manifestar, porque é um princípio de autoridade de Deus. Deus, esse é um dos princípios de Deus que não pode ser quebrado. Abinadab tinha a presença de Deus dentro da casa dele, mas não invocava essa presença dentro da casa dele. Não dava esse valor. Não dava a Deus o direito de mexer. E sabe aquela canção? Coloca as coisas no lugar. Abinadab não deu a Deus esse direito de mexer na casa dele e colocar as coisas no lugar. Vou falar só mais uma vez, tá? Depois eu vou deixar manda você. ver. Olha, e pegando o gancho da Célia, né, da tua irmã, falando sobre a questão do religiosismo, e isso é muito interessante porque talvez algumas pessoas, ou a grande maioria que está nos ouvindo aí, todos sejam convertidos e servem a Deus, né? E talvez você possa estar pensando, isso não serve para mim, né? O que vocês estão falando aí não serve para mim. Mas isso é tão importante porque a gente pode trazer aqui a situação de um grande homem de Deus, o sacerdote Eli. Então você vai ver ali, né, que não tinha arca ali, mas ele era um sacerdote de Deus. E como é que estava a casa dele? Irado. Bagunçado, né? Estava tão bagunçado que isso estava refletindo na igreja, no templo. Por quê? Porque os filhos dele lá no templo, né, estavam se portando como? De qualquer jeito, né?
estavam fazendo tudo errado, os filhos dele, lá na igreja. E quando Deus chama Samuel, né? Deus chama Samuel para quê? Né? Para, né, chamar a atenção de Eli e dizer: ô Eli, por que você não ensina seus filhos a temer? Por que você não ensina os seus filhos, né, a dar valor à presença de Deus? Porque o que ele faz dentro da sua casa está refletindo na igreja, porque a visão que muitas pessoas têm, né, é que o que acontece na igreja vem para dentro de casa, mas não é bem assim, né? A igreja é um reflexo da casa, né? Então, como nós, né, somos em casa, nós refletimos lá na igreja, né? É o inverso do que muitas pessoas pensam, e isso é tão interessante, né? Por quê? Porque é aí que entra a questão, né? Questão prática nossa, né? Como é que nós estamos, né? Nós estamos com relação aos nossos filhos, aquilo que você disse domingo lá na igreja, né? O que nós estamos ensinando, por exemplo, agora, né? Nesse momento em que nós estamos fazendo os cultos domésticos, cada família está se reunindo, fazendo os cultos, né? Então, como é que você está direcionando os seus filhos? Porque agora, mesmo que você esteja aí nos acompanhando online, né? Cultuando a Deus junto conosco, você é um ministro aí dentro da sua casa, você é a ministra dentro da sua casa, né? E aí? Com certeza. É por isso que eu digo, o exemplo, ele vale muito mais do que 1000 palavras. Você pode falar, mas se você não der o exemplo dentro da sua casa, se você não se posicionar dentro da sua casa, nada vai mudar, sabe? E você pode ficar 20, 30, 40 anos dentro de uma igreja, pegando seus filhos indo para uma escola dominical, mas se você não se posicionar e não tiver uma posição a respeito da presença de Deus dentro da sua casa, muitas vezes a gente quer medir a presença de Deus dentro da igreja. Hoje o culto não estava muito bom, acho que o pastor não estava muito legal hoje. O que será que está acontecendo? O louvor não foi muito legal. O que será que está acontecendo com os ministros de louvor? E a gente esquece dentro da nossa casa o que está acontecendo dentro da nossa casa. O que está acontecendo aí? Nesses momentos de culto que... acho que praticamente aí, não sei, 99% das igrejas estão fazendo cultos online. Você reúne os seus filhos, você ensina os seus filhos a ofertar, mesmo que eles estejam dentro da sua casa, na hora da oferta. Porque culto a Deus, queridos, é culto. Culto a Deus é oferta, culto a Deus é dízimo, culto a Deus é obediência, culto a Deus é alegria, culto a Deus é quebrantamento. Né? Muitas vezes a gente tem vergonha do nosso filho ver a gente chorar e a gente dá uma secadinha ali no olho, porque ele vai perguntar: mamãe, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Explica para ele. Eu estou sentindo a presença de Deus e ela é tão grande na minha vida que me faz chorar. Você não quer, filho, isso para sua vida? Nós ensinamos para as nossas filhas, Ana e Thalita, desde pequenininha, que a presença de Deus é a melhor coisa que elas podem ter para a vida delas. Pode passar tudo, pode ter falta de tudo, mas não pode ter falta da presença de Deus. Essa é uma das canções que nós estamos cantando na igreja aqui. Eu não sei se você conhece, mas se não conhece, procura aí na sua casa. Eu esqueci o nome do rapaz que canta. Paulo Neto, Tua Presença. Tá? É uma música linda, 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 que ele diz: olha, eu posso... Dá uma palhinha então, você. Não. Não. A Ana é... O quê? Ele pode perder dinheiro. Eu vou dar então. Não, melhor não. Ele pode perder dinheiro, ele pode perder amigos, mas ele não pode perder a presença de Deus. E isso é uma verdade, sabe? A presença de Deus é tudo o que nós precisamos, tanto na nossa vida como na nossa casa. Sabe, eu não sou contra de maneira nenhuma você sentar para jogar com o teu filho, jogar um videogame, sabe, assistir filme. Isso é muito bom, importante, tem que acontecer. Mas tem que sentar com ele também para ler a palavra, para ensinar ele a orar. Existem, a gente, né, somos pastores, e você pega adolescentes de 13, 14 que não sabem orar. Numa escola, tem vergonha de orar. Numa escola bíblica, numa sala adulto, de escola bíblica, jovem, você pede para ele fazer uma oração, ele olha para você e diz: eu não sei, eu não quero, eu tenho vergonha. Pede para outra. Sabe, queridos? Sabe, o valor, para passar tudo vai passar.
Agora fala para falar de futebol. Com certeza. E Fala aqui, para falar do jogo lá, o esqueci o nome do... Isso aí Free mesmo. Fire. Free Sabe? Fire. Então, queridos, não somos contra isso de maneira nenhuma, sabe? Jogamos aqui em casa um videogame, jogo lá na casa do meu genro, até ganhei dele esses dias Ai, pera, que na tá lutinha. fazendo- Haha, fui boa lá no videogame, brincadeiras à parte, mas fui mesmo. Sabe? Mas, assim, a gente precisa entender. É muito importante. A presença de Deus dentro da nossa casa vai fazer toda a diferença no tempo que nós estamos vivendo. Não só agora, em que você não pode sair, em que você tem que ficar dentro de casa, mas ensina o seu filho isso para depois e para depois. Sabe, eu sempre digo para as meninas, a gente pode não estar aqui, sabe? Talvez amanhã, daqui 10 anos, 20, 30 anos, mas carreguem dentro do coração de vocês a presença do Senhor. Não deixe ela por nada. Faça como Obed-edom fez. Em 3 meses, a arca dentro da casa de Obed-edom fez total diferença. E ele, queridos, não era, como eu já disse, israelita. Ele jamais poderia, sabe, dentro de um dos princípios, ele jamais poderia fazer parte daquilo que ele veio fazer parte depois. E isso, Nenê, é importante que as pessoas entendam isso. A Bíblia é muito clara. A Bíblia diz que Deus, ele abençoou a Obed-edom por causa da arca. Então, a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, está em como nós tratamos a presença dele. Não tá porque eu fiz um curso de, desculpa aí, né, tá na moda, né, coach. Então eu aprendi, né, algumas coisas, algumas técnicas, eu recebi algumas ferramentas, né, eu Não é porque leio eu li bastante, o livro de fulano, né, fui no curso de ciclano, Não. nada disso. É a São presença de Deus. Não estou descartando, né, que você faça essas coisas, não. Mas nós temos que reconhecer isso. O pastor Celso, ele sempre está citando, né, Deuteronômio, se eu não me engano, 8:18, 18:8, né, um desses dois, né. Ele vai dizer assim, que quando a gente entrar, né, quando a gente entrar, 8, né, 18, sei que é 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Então, em outra versão, ele diz assim, né, antes você lembra do Senhor, que é Ele que te dá força para enriquecer, né, para te fazer próspero. Então, é isso que nós precisamos entender, né? Que quando a gente estabelece Deus, né, as coisas funcionam. E aí eu lembro daquele texto e aquela passagem que você gosta bastante, né? Do Ezequias, quando Deus usa Isaías para mandar ele arrumar a casa dele, né? E dá ele mais 15 anos. E ele arrumou a casa? Não. A Bíblia diz que o filho dele foi o pior de Manassés todos. foi o pior rei de Israel. Eu ia até falar sobre isso mesmo. Então fala. Queridos, é uma verdade, né? Ezequias ia morrer, Isaías vem e diz para ele ora Deus reverte a situação, dá mais 15 anos para ele, mas Deus tinha dado uma única ordem para Ezequias: põe em ordem a sua casa. Isso no tempo de angústia. Ele foi curado, veio a bonança, para que eu vou colocar em ordem a minha casa? Eu vou esquecer? Vou dar valor pro álcool em gel? De jeito nenhum. Entendem? Essa é uma verdade. Então, o que Deus mandou Ezequias fazer, ele não fez, ele não colocou ordem na casa dele. Ele foi curado, e eu acho muito interessante que as pessoas lá da Babilônia vieram para saber o que tinha acontecido com Ezequias, e se você for ler bem o texto, você vai ver que em vez de Ezequias testemunhar do Deus que havia curado a vida dele, ele vai mostrar os tesouros que ele tinha.
E aí, por ele fazer isso, Isaías vem e diz, ó, tudo que você mostrou, eles vão levar embora um dia. Por quê? Porque você abriu para eles um tesouro que não era para ter contado. Deus te dá a oportunidade de manifestar a glória dele, e você foi mostrar as suas riquezas. Então, o que Ezequias deveria ter feito? Colocar ordem na casa dele. Ele não fez. Manassés, o filho de Ezequias, foi o pior rei que Israel teve. Tudo que Ezequias restaurou em Israel, Manassés reverteu. Então ele tirou os postes ídolos, Manassés foi lá e colocou tudo de novo. Ele tirou a adoração a esse, Manassés foi lá e colocou tudo de novo. Ele tirou o sacrifício de crianças, Manassés foi lá e colocou tudo de volta. Então, o que era para ele fazer, ele não fez. Nós precisamos cuidar muito com isso. Às vezes estamos tão ocupados em fazer coisas que não precisamos fazer e esquecemos de fazer as que realmente temos que fazer. Colocar ordem dentro da nossa casa. Colocar, sabe, dar valor à presença de Deus dentro da nossa casa. Não ficarmos apenas, sabe, baseando a nossa vida naquilo que fulano disse ou ciclano disse. É muito bom, eu leio muito, quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler, gosto muito de ouvir, gosto mesmo. Mas eu jamais vou tirar de dentro da nossa casa, ou na educação das nossas filhas, ou como esposa e mãe, aquilo que eu aprendo dentro da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, a presença de Deus é o que está fazendo toda a diferença dentro da nossa casa. E é o que nós queremos deixar para você, sabe? Eu não sei, nosso tempo já está acabando, nós queremos orar com você e dizer para você que é muito sério. 20 anos dentro da casa de Abinadab, não mudou nada. 3 meses dentro da casa de Obed-edom, mudou tudo, inclusive o futuro da casa de Obed-edom. Se você for ler depois lá em Deuteronômio, em Crônicas, lá para frente, você vai ver que Davi chama Obed-edom e os filhos dele para fazerem parte daqueles que iam guardar a arca do Senhor quando ele construiu o templo. Eles seriam os guardadores, porque o trabalho dele foi tão, sabe, bem feito, ele deu tanto valor àquilo, que Davi leva ele e leva os filhos dele para trabalhar dentro da igreja, sabe, mas tudo começou na casa, tudo começa na nossa casa, nada começa lá fora, tudo começa aqui dentro. Como você trata o seu esposo, como ele te trata, os seus filhos, filhos aos pais. Põe em ordem a sua casa. Eu não estou dizendo que ela está bagunçada, mas eu estou dizendo que às vezes a gente precisa restaurar os princípios de Deus dentro da nossa casa. Nós queremos orar por você. Quer falar mais alguma coisa para a gente fechar? É só importante a gente entender, né, que, desculpa, né, Deus não quer um cantinho, né, porque muitas pessoas têm aquele cantinho. Pastor, eu tenho o meu cantinho com Deus na minha casa. Deus quer a casa inteira, né? Então aquele cantinho é o cantinho sagrado, né? Todo ajeitadinho. Não, Deus quer a casa toda. Onde a Bíblia está aberta, né? No Salmo 91. Deus quer a casa toda. Deus não quer um altar num canto da casa. Deus quer um altar no meio da casa, para ocupar a casa inteira. Isso mesmo, querido. E que a gente possa restaurar isso dentro da nossa casa. Que a gente possa colocar em ordem na nossa casa aquilo que não tem preço, tem valor. Porque tudo que tem preço não tem valor. Mas a presença de Deus na nossa casa, a presença do Eterno dentro da nossa casa, ela não tem preço, ela tem um valor muito grande. E que se a gente trouxer para dentro da nossa casa, vai fazer toda a diferença. Então nós gostaríamos de orar com vocês nessa noite. Gostaríamos que você colocasse aí dentro do seu coração, sabe? Coloque a mão no seu coração. Eu não sei se você está com seu esposo, com seus filhos. Se estiver, né? Pegue na mão dele aí onde você está. Nós vamos orar. Pedir que o Senhor nos ajude a tomar essa posição de colocar em ordem a nossa casa. Colocar os princípios de Deus em primeiro lugar na nossa casa, para que a nossa casa faça toda a diferença, que a fama da diferença dentro da nossa casa
seja ouvida em palácios, em governos, em, sabe, escolas, no serviço, aonde for. Mas que o Senhor faça da nossa casa o lugar em que Ele possa habitar. Vamos orar? Aleluias. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Deus, não porque somos melhores do que ninguém, mas o Senhor tem feito nós entendermos que este momento é um momento em que o Senhor tem nos dado, Deus, para olhar, ó Deus, não lá para fora, mas aqui para dentro. Para dentro de nós e para dentro da nossa casa. Amém. Deus, que sejamos verdadeiros conosco mesmo. Sim, sim. E que possamos ser verdadeiro conosco e com o Senhor, Pai. E tudo aquilo, Senhor, que precisa ser arrumado dentro da nossa casa, aquilo, Senhor, que nós não temos dado valor, os princípios que o Senhor tem estabelecido para a família, Deus, que seja eles restaurados, Senhor, nas nossas vidas. Pai, que as famílias do Brasil, que as famílias da igreja sejam famílias que tenham o Senhor no centro. E que o Senhor possa estar comandando, que o Senhor possa estar direcionando, Senhor, e que essas famílias, Pai, que nos ouve e aquelas que nos ouvirá, ó Pai, através desse vídeo que está sendo gravado e que será depois postado no Facebook, no YouTube, Deus, que elas sejam abençoadas, Pai. Deus, nós abençoamos todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Então que o Senhor te abençoe, guarde, que a bênção do Eterno seja sobre a sua casa, sobre a sua vida. E espero que você tenha gostado, né? Para nós está sendo novidade, para nós tem sido assim muito bom mesmo estar aqui com vocês. Que Deus abençoe. Um beijo no coração. Beijo para vocês. vocês. Deus abençoe.